Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre a sua vida. É sempre um privilégio estarmos juntos, ainda que de forma virtual, e ainda que entristecidos por não podermos estarmos reunidos presencialmente. Mas a nossa esperança está no Senhor, nossa confiança permanece no fato de que o Senhor sabe todas as coisas, controla todas as coisas e dirige todas as coisas. Por isso nosso coração não deve se abater, mesmo quando as circunstâncias são completamente diferentes daquelas que nós gostaríamos. E eu não sei quanto a você, mas essa foi uma semana muito confusa para mim. Informações muito desencontradas, assistir o jornal chega a causar uma certa tristeza, uma certa angústia pela batalha política que o nosso país está vivendo, pela falta de informações claras, pela manipulação que nós vemos a mídia fazer sobre muitas das informações. Ou seja, foi uma semana péssima em termos de informações a respeito dessa pandemia e da quarentena. E em muitos momentos eu fiquei muito confuso sobre o que pensar com relação a tudo isso. E então me lembrei do Salmo de número 34. O Salmo de número 34, um dos versos diz assim: olharam para eles e foram iluminados. Ou seja, nós podemos estar confusos, mas nesse momento de confusão, os nossos olhos devem se voltar para o Senhor, porque voltando os nossos olhos para o Senhor, nós seremos iluminados e nós perceberemos aquilo que é a realidade de todas as coisas ao nosso redor. Mas ainda nesse Salmo 34 está o verso que eu gostaria de ler nesse início de reunião. O verso 8, ou no verso 8, o salmista diz assim: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. O salmista está convidando as pessoas que estão ouvindo aquele salmo, seja lido ou em forma de canção, a experimentarem o Senhor, a se aproximarem dele e perceberem que o relacionamento, a comunhão com o Senhor é algo que traz enorme felicidade a todo o coração. Provem e vejam como o Senhor é bom. A bondade do Senhor não é um conceito que nós devemos conhecer de ouvir falar, mas segundo o salmista, ele está disponível para que nós possamos experimentar através desse relacionamento. Como é feliz o homem que se refugia no Senhor, o homem que coloca nele sua esperança, que espera nele, que guarda o seu coração à sombra do Senhor, à sombra da cruz. E essa tem que ser a nossa esperança, essa tem que ser a nossa força. O Senhor é bom. Nós estamos escondidos à sombra da cruz, guardados em Cristo Jesus. E é isso que eu quero dizer a você nesse início de reunião. Nós vamos ter um momento de louvor, mas eu gostaria primeiro de orar com você. Se você pode, vamos orar juntos nesse momento. Senhor, nós te louvamos por tua bondade, graça e amor sobre nós. Nós exaltamos ao Senhor que tem cuidado de nós a todo o tempo. Nós confessamos os nossos pecados e como nesses dias nós temos tido dúvidas e o nosso coração muitas vezes anda angustiado, que o Senhor nos perdoe, Deus, e restaure o nosso coração para que a nossa esperança esteja somente no Senhor. Nós queremos experimentar dessa felicidade que tem o homem que se refugia em Ti, porque o Senhor é bom. Nos dá, Deus, um tempo juntos onde possamos exaltar o Senhor, cantar a Ti, declarar o Seu amor, a Sua bondade, as maravilhas do Senhor. Nos abençoa, Pai. É a nossa oração essa noite, em nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vamos louvar ao Senhor juntos. Cante ao Senhor, exalte ao Senhor. As circunstâncias não são as melhores, mas o Senhor permanece bom, porque Ele é bom para sempre. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só.
está em ti, mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. Apagar as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem.
descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Para onde me ausentarei do teu espírito, ou da tua face, enfim, Senhor bendito? Se subir aos céus, lá tu estás. Se fizer da minha cama o mais profundo abismo, lá também estás, lá também estás. Me puseste em tuas mãos, tal ciência é para mim. E não há nada aqui que me arranque das tuas mãos, maravilhosa, maravilhosa. Cercando estás, conhece cada passo onde firmo os meus pés. Se distante me detenho nos confins dos mares, se me perco na densa noite, lá também estás, lá também estás. Me puseste em tuas mãos, tal ciência é para mim maravilhosa, maravilhosa. E não há nada aqui que me arranque das tuas mãos, maravilhosas, maravilhosas. Me puseste em tuas mãos, tal ciência é para mim
Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Eu cantarei, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Ele é grande, todos hão de ver
Em 1888, Charles Spurgeon pregou uma mensagem onde ele apresentava a oração como um remédio para a ansiedade. Ou seja, a ansiedade não é apenas um problema novo, um problema da nossa geração, um problema do nosso tempo. Ele pode até ser um problema mais comum, mais perceptível em nossos dias, mas desde sempre a humanidade sofre com o seu passado, com o seu presente, com o seu futuro. É por isso que nós encontramos diversos textos nas Escrituras que tratam da ansiedade. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, é um desses textos onde Paulo diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Paulo está tratando desse problema tão atual para nós, tão presente em nossa vida, em nossa sociedade, mas que sempre foi presente na vida de cada ser humano nessa terra, a ansiedade. Por isso eu penso que refletirmos sobre a nossa ansiedade é propício, principalmente para os dias que nós vivemos. Nenhum de nós experimentou uma realidade como a presente. Nós nunca tivemos uma realidade como essa à nossa volta, nós nunca tivemos que lidar com uma pandemia, nós nunca tivemos que lidar com uma quarentena, nós nunca tivemos que lidar com uma percepção tão ruim do futuro da economia. Por isso é muito propício que nós possamos conversar um pouco sobre a ansiedade, sobre como lidar com ela, principalmente em nossos dias. Preocupar-se é uma realidade importante da nossa vida, necessária, eu diria. É muito importante que nós nos preocupemos com as coisas, porque nós não podemos lidar com as nossas responsabilidades sem uma certa dose de preocupação, eu diria, sem uma santa preocupação. O problema é que muitas vezes nós atravessamos o limite e transformamos essa que deveria ser uma santa preocupação, ou seja, uma preocupação correta com as nossas responsabilidades diante do próprio Deus, em ansiedade. E aí está a nossa grande luta, não atravessarmos essa linha, não cruzarmos essa linha entre a preocupação e a ansiedade. Lutero, ele contava que quando estava cheio de preocupações, ele parava para ver os pássaros e tinha o seu coração cheio de inveja, porque ele via nos pássaros o enorme cuidado de Deus e via que esses pássaros eram ao mesmo tempo tão livres e felizes. E ele então olhava para aquela cena e se sentia como alguém que invejava aquela realidade, a realidade de que os pássaros podiam confiar no Senhor sem que isso fosse um peso para eles. E muitas vezes nós imaginamos que esses mesmos pássaros, livres e felizes, ficariam melhores se eles estivessem em gaiolas, comendo ração e tendo sua água dada todos os dias pelos seus donos, e ao invés de debaixo do cuidado de Deus. Você já teve essa percepção que um pássaro numa gaiola é tão bem cuidado que nós nem sequer nos apercebemos que ele poderia estar ainda melhor cuidado se estivesse debaixo do cuidado de Deus. E o problema, então, é que de uma forma inconsciente nos prendemos às gaiolas da confiança carnal e da ilusão do controle, alimentados pela preocupação dessa vida mortal. Esse é um grande problema para nós. Nós, de forma inconsciente, deixamos de ver que a liberdade e o cuidado de Deus são realidades positivas e nós mesmos nos colocamos em gaiolas. A gaiola da confiança carnal, a gaiola daquela ilusão que nós temos de ter tudo sob controle. E nessa situação nós acabamos deixando de usufruir do cuidado de Deus e deixamos que a nossa vida seja envolta pelas preocupações dessa vida passageira. Depender da graciosa providência divina é como livrar-se dessa gaiola e bater as asas até o céu da confiança. Parece poético, não é? Mas é um grande desafio para a nossa vida. Nós dependermos dessa graciosa
providência de Deus. Deus, em sua maravilhosa e infinita bondade, provê para todos os seus todas as suas necessidades. E confiar nisso com toda a força do nosso pensar e do nosso sentir é o nosso grande desafio. Deus não deixa nenhum dos seus à sua própria sorte. Ao contrário, Ele sempre traz com a sua providência tudo aquilo que seus filhos necessitam. E essa é a parte poética da coisa. Essa confiança, esse depender da graciosa providência de Deus é então como bater asas para longe dessa gaiola até o céu da confiança, até a presença de Deus. Quando Paulo diz, não andem ansiosos por coisa alguma, ele está nos dando um grande ensinamento, na verdade vários, mas um principal que eu gostaria de destacar aqui. Ainda que nós devamos nos preocupar com aquilo que é de nossa responsabilidade, nós devemos estar atentos para não permitir que essa preocupação se torne ansiedade. Por isso que Paulo vai dizer, não andem ansiosos por coisa alguma, ou seja, a sua postura, a sua decisão, o seu objetivo deve ser que nenhuma das realidades ao redor da sua vida sejam transformadas em ansiedade. Você deve sim se preocupar, você deve sim trabalhar em prol da transformação dessa realidade, mas sem permitir que essa ansiedade domine você, a ponto de que a preocupação com o amanhã te paralise no dia de hoje. Porque esse é um dos grandes efeitos da ansiedade. Eu hoje fico paralisado, amedrontado, sofrendo pela possibilidade do amanhã, pela angústia que eu predisponho para o dia de amanhã. Não ande ansioso, não faça das suas preocupações o tema central dos seus pensamentos. Podemos dizer assim, não vivamos de forma que as nossas necessidades guiem o nosso coração e a nossa mente. É isso que é não andar ansioso. Não andar ansioso não tem nada a ver com não se preocupar. É impossível que nós não nos preocupemos. Não andar de forma ansiosa significa não permitir que essas preocupações dominem o nosso ser, dominem o nosso coração, aprisionem a nossa mente, de forma que tudo que nós sejamos ou façamos seja guiado por aquilo que tanto nos preocupa. Talvez você me diga, é muito mais fácil falar do que fazer. E eu te diria que você tem razão, porque nós não podemos por nós mesmos, através de nossas próprias forças, deixar de nos preocupar. Mas as Escrituras nos dão não somente a ordem de não andarmos ansiosos, mas nós também encontramos nela o caminho para que nós possamos viver dessa forma. E o caminho, Paulo continua no seu texto, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Paulo está dizendo que o substituto da preocupação é a oração. A única realidade que pode nos fazer vencer a ansiedade é a oração. Nada mais. Nenhum pensamento positivo, nenhuma força da mente, nenhuma distração, nenhuma forma de nós deixarmos de pensar sobre aquela realidade é definitiva. Nós podemos até nos distrair por um momento com um filme, com um passeio, com uma conversa, mas livrar o nosso coração da ansiedade só é possível através da oração. A oração é o antídoto contra a ansiedade. A matéria-prima da oração é a própria preocupação. Spurgeon também dizia que nós não devemos desejar ter mais do que nós nos atrevemos a pedir em oração. A oração é um exercício que fortalece a nossa confiança em Deus. E nós muitas vezes compreendemos a oração de forma completamente errada. Nós achamos que a oração é como que um dever, uma atividade a se fazer pelo cristão, quando, na verdade, a oração supera todas essas realidades. A oração, ela é um exercício espiritual, uma prática espiritual que vai fortalecer a nossa confiança em Deus. Quando nós oramos, somos lembrados da palavra de Deus, que nos prometeu cuidado, direção, correção, que nos prometeu vida. Quando estamos em oração,
a nossa única realidade é o próprio Deus. Nós colocamos os nossos pedidos diante dele, mas nós somos lembrados naquele momento de que a palavra do nosso Deus nos prometeu segurança, nos prometeu cuidado, nos prometeu direção, nos prometeu correção, disciplina, ou seja, nos prometeu a própria vida. E isso é algo valiosíssimo para nós. Sempre que oramos, nós mergulhamos numa realidade espiritual que é revigorante e restauradora. Poucas pessoas têm uma experiência de oração a ponto de perceber isso, que a maior realidade que é transformada na oração não é a circunstância que eu estou vivendo, mas é meu próprio coração. Porque todas as vezes que nós nos chegamos a Deus em oração, com o coração abatido, cabisbaixos, derrotados, de alguma forma exaustos pelas crises que vivemos, nós, naquele momento, vivemos uma experiência sobrenatural, uma experiência que é revigorante, que é restauradora, que é transformadora para o nosso próprio coração. Não que as circunstâncias não sejam transformadas, elas são. Deus ouve a oração dos seus filhos, graciosamente concede tudo aquilo que são as necessidades dos seus filhos. Mas antes de tudo isso acontecer, nós podemos experimentar o nosso próprio coração sendo restaurado. A ansiedade é fruto de uma percepção, ainda que inconsciente, da nossa fragilidade e incapacidade de resolver as demandas à nossa volta. Nós dificilmente reconhecemos isso, mas a nossa ansiedade não é porque o nosso futuro parece desesperador, sombrio. A nossa ansiedade ela é fruto, principalmente, de que ao olharmos para o futuro, nós percebemos nossa incapacidade de comandá-lo, de controlá-lo, nossa fragilidade em termos as coisas sob controle. E por isso nós nos tornamos ansiosos. Como é que será quando isso acontecer? O que eu vou fazer quando essa realidade chegar? Como serão as coisas quando essa realidade me alcançar? E aí nós nos tornamos ansiosos por aquilo. Mas ela é, de forma inconsciente, como eu disse, fruto da nossa percepção. Por isso nós devemos usar essa percepção de incapacidade, de fragilidade, ao nosso favor. Cada um de nós, ao nos percebermos frágeis, nós devemos nos voltar a Deus em oração e colocar todos os nossos pedidos diante de Deus. A falta de direção, de solução e de recursos para as nossas necessidades nos tornam ansiosos pela luz no fim do túnel. Mas o problema é que não há luz em nós mesmos. Nossa luz é recebida daquele que é a luz do mundo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando Jesus diz que nós somos a luz do mundo, ele também diz que essa luz não é uma luz própria, mas é uma luz refletida. A luz que há em nós, a luz no fim do túnel, ou seja, a esperança de uma realidade diferente no futuro, ela não vem pela certeza da nossa força em lidar com a situação, mas vem da certeza de que Jesus Cristo caminha conosco e batalha conosco cada uma das nossas lutas. Não esqueçamos também que nossa ansiedade é fruto de um posicionamento incorreto diante de Deus. O que isso significa? Significa que muitas vezes nós esquecemos que nós somos filhos e não pai, que nós somos servos e não senhores. Nós esquecemos que nós não estamos no controle de coisa alguma, que é o Senhor quem controla todas as coisas, que é o Senhor que com sua forte mão mantém todas as coisas sob controle. Quando nós nos afastamos dessa verdade de que nós somos os filhos e não o pai, de que nós somos servos e não senhores, nós assumimos uma responsabilidade que nós não podemos cumprir. Assumimos uma posição que pertence somente ao Pai, e isso produz em nós uma ansiedade ainda maior, porque nós não somos desenhados para lidar com tal responsabilidade, a responsabilidade de ter o controle. Nós desejamos isso, nossa natureza carnal, nossa natureza caída, corrompida pela presença do pecado em nós, vai sempre fazer com que nós desejemos o controle de todas as coisas. Isso faz parte do orgulho humano. Mas quando, ao mesmo tempo que desejamos, quando nós recebemos esse controle, ou quando nós trazemos esse controle para junto de nós
nós inconscientemente sabemos que não temos capacidade de lidar com esse controle. Por isso nosso coração se enche de ansiedade. E assim Paulo vai dizer, olha, não ande ansioso por coisa alguma, antes coloque todos os seus pedidos, todas as suas necessidades diante de Deus, através da oração e súplicas. E é interessante que ele diz, olha, os nossos pedidos, ou seja, as nossas necessidades devem ser apresentadas diante de Deus. Mas ele também diz pela oração e súplica, mas também com ação de graças. Ao orarmos, devemos nos apresentar como alguém alegre, como alguém grato por todo amor e cuidado que nós temos recebido do Pai. Ações de graça significa nós estarmos diante de Deus em oração, não como se estivéssemos num momento de humilhação, mas num momento de privilégio, rendendo graças ao Senhor que nos concede o privilégio da sua presença. E isso é algo que deveria encher nosso coração de alegria e de gratidão. Essa gratidão reforça a nossa certeza de que nós nunca andamos sozinhos, mas em todo o percurso, até mesmo no mais acidentado, Deus sempre esteve e sempre estará conosco. Devemos orar sempre e por tudo, sejam realidades aparentemente menores ou aquelas escancaradamente grandes, nós devemos colocar cada uma delas, cada uma das nossas necessidades diante de Deus. Porque grande ou pequena, a realidade está sempre sendo medida pela nossa perspectiva. Mas há algo impossível para Deus? Há algo que seja grande demais para o nosso Senhor? Não. Existem realidades que são grandes demais para nós. Existem situações que são completamente gigantescas diante de nós, mas não para o Senhor. Então sejam realidades pequenas que parecem sem importância, mas que mexem com o nosso coração, ou grandiosas, que são completamente fora do nosso controle e também mexem com o nosso coração, nós devemos colocá-las, todas elas, diante de Deus. Quando Paulo usa a palavra súplica aqui nesse texto, ela contém a ideia de intensidade, porque as nossas orações não são uma maneira de informar a Deus sobre aquilo que nós estamos vivendo. A oração é uma maneira de expressar as nossas necessidades, da forma como nós as sentimos, sem nenhum tipo de máscara, nem maquiagem, simplesmente com o nosso coração aberto, dizendo ao Senhor o que nós precisamos e como nós nos sentimos com relação a isso. Mas a palavra aqui também nos dá a ideia de continuidade. Nós normalmente suplicamos por aquilo que, de uma forma comum, não nos foi concedido. Normalmente nossa primeira oração ela é mais tranquila, mas à medida que nós nos aprofundamos em oração e repetimos e perseveramos nessa oração, ela vai se tornando uma súplica. Ela vai se tornando um pedido mais emocional, mais pessoal, mais intenso. E é isso que Paulo quer dizer aqui quando ele trata da oração e das súplicas. É interessante que Spurgeon ressalta que a necessidade de orar várias vezes por um assunto não deve ser encarado por nós como algo ruim, como algo humilhante, mas deve ser encarado como um privilégio. E ele diz assim, olha, se Deus te fez voltar 2 ou 3 vezes, alegre teu coração, porque Ele te ama ao ponto de querer ter você diante dele por mais vezes. É claro que o que Spurgeon está fazendo aqui, dando uma explicação, usando uma figura para que nós possamos compreender melhor que a continuidade da nossa oração, ou a necessidade de orarmos diversas vezes, é um privilégio, porque o Senhor continua nos ouvindo, porque o Senhor permanece a nos ouvir. E ele diz que quando nós precisamos orar de novo, nós devemos alegrar nosso coração, porque aí nós temos mais uma razão para estar diante de Deus, para buscar o Senhor. Nós também somos incentivados a considerar a necessidade de perseverança como essa mostra do amor de Deus que eu acabei de dizer, forjando o nosso caráter, conduzindo-nos constantemente à sua presença. Também é belo nós percebermos que são os nossos pedidos que devem ser apresentados a Deus. Ele quer que contemos a Ele como vai a nossa vida, não para sua informação, mas como meio de relacionamento. E isso é incrível. Nós deveríamos ter nosso coração cheio de alegria, porque Deus usa a oração como meio de relacionamento entre nós e o nosso Senhor.
Ele não pede que repitamos alguma oração, nem que lhe dirijamos as palavras certas ou determinadas palavras, mas que façamos nossos pedidos. É nossa comunhão, e é nessa comunhão que nós somos livres da ansiedade. O maravilhoso efeito dessa oração, ensinado por Paulo, é a paz que vem de Deus. Uma paz que é espiritual, sobrenatural, incomum, que enche o nosso coração. Essa paz é a tranquilidade produzida pela comunhão com Deus na oração. É a paz que excede todo entendimento, ou seja, é uma paz que não pode ser explicada senão como uma ação sobrenatural de Deus no coração daquele que ora. Quando nós lemos, por exemplo, as histórias dos mártires da Igreja Antiga, nós vamos ver diversos relatos, centenas talvez, desses homens e mulheres que pouco antes de serem martirizados estavam com seu coração completamente em paz. Uma paz que quem estava ao seu redor não conseguia compreender, uma paz que até certo ponto irritava aqueles que eram os homens responsáveis pela punição, pelo martírio dessas pessoas. É difícil de nós explicarmos isso. É difícil de nós explicarmos um cristão que perde alguém, ou que tem alguém doente, ou que está passando por uma tremenda crise financeira, abrir a sua boca para louvar o Senhor, expressar sua confiança no Senhor no meio da mais triste realidade. É difícil de nós explicarmos Jó, por exemplo. Por isso, muitas pessoas da nossa época tendem a olhar para o livro de Jó como uma espécie de romance cristão, porque é insuportável para muitas pessoas essa paz que provém de Deus, porque ela é acima de todo entendimento natural. É uma paz que está acima de qualquer sensação que um dia você sentiu. É impossível mesurar ou colocar em palavras, senão dizendo que essa paz excede todo entendimento. Essa paz está disponível a todo aquele, a mim e a você, que deixam de lado o alto engano de acreditar que tem todas as respostas ou que pode resolver todos os problemas à sua volta, mas que, ao contrário disso, põe a sua esperança no Senhor. Tal paz guarda nosso coração e nossa mente, mantém sob controle os nossos sentimentos e emoções e vai iluminar o nosso pensamento e a nossa compreensão. Quando nós sentimos ou pensamos de forma incorreta ou descontrolada, nós temos o combustível para as decisões erradas, para as ações precipitadas. Mas nosso coração e mente são guardados pelo Senhor, que nos concede a paz para esperar nele, que tem cuidado de nós. A paz que temos não é uma paz débil, fraca, mas ela é fortalecedora, protetora, ativa. Nós somos guardados em Cristo Jesus. Nele nós somos justificados. Nele nós somos sustentados. Nele passamos por cada momento de tribulação, com a certeza que as palavras de Paulo em 2 Coríntios capítulo 4 nos servem perfeitamente, em especial num momento como esse que vivemos. E é com essas palavras de Paulo em 2 Coríntios capítulo 4 que eu quero encerrar essa mensagem de hoje. Paulo diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Esses são os versículos 16 a 18 de 2 Coríntios capítulo 4. E Paulo vai dizer algumas coisas fundamentais e incríveis também. Primeiro ele vai dizer que mesmo que exteriormente nós estejamos a desgastar-nos, e aí claro, ele está falando do ministério, do trabalho, das batalhas diárias, interiormente eles são renovados dia após dia. E o que isso significa? Significa que a comunhão com Deus renova-nos interiormente. E ao ter esse renovo, ele vai chamar as suas tribulações. Lembre-se, é o apóstolo Paulo, aquele que
foi preso, aquele que sofreu violência várias vezes, que por fim da sua vida foi martirizado, foi morto pelos romanos, ele está dizendo que as tribulações que ele está passando são leves e momentâneas. São palavras difíceis demais para nós assimilarmos. São palavras difíceis de nós conseguirmos compreender o que é chamar de leve e momentânea, uma tribulação que durou uma vida inteira. E aí Paulo fala sobre o segredo disso. O segredo disso é tirar os olhos naquilo que se pode perceber, naquilo que é visível. Porque tudo o que é visível é transitório. Mas aquilo que não se vê, a eternidade, isso é eterno. E é lá que os nossos olhos devem estar, nos seus momentos de tribulação. Mantenha os seus olhos naquilo que é eterno, mantenha os seus olhos na promessa do Senhor, mantenha os seus olhos em Deus. Como fez um homem chamado Josafá em 2 Crônicas capítulo 20, quando se vê diante da sua grande luta, ele diz: Senhor, não sei o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Estou olhando para o Senhor, mesmo não sabendo o que fazer, porque é do Senhor que eu recebo direção e é no Senhor que eu sou lembrado daquilo que é eterno. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você nesse momento. Por isso eu quero te convidar nesse momento, se você pode, fechar os seus olhos, parar por um minuto qualquer outra atividade para orarmos juntos. Senhor, nesses dias tão difíceis que muitos de nós têm passado, nosso coração tem andado ansioso por muitas coisas, ansioso com relação ao que virá, ansioso com relação ao dia de amanhã, mas nós nos voltamos a Ti agora, Senhor, para colocar cada uma das nossas necessidades diante de Ti, para lhe pedir, Deus, que o Senhor olhe para a necessidade de cada um dos Teus filhos, que cada um de nós receba do Senhor o cuidado, receba do Senhor direção, receba do Senhor fortalecimento, receba do Senhor o que precisamos, Deus, para seguirmos adiante, desde que sigamos adiante confiando somente no Senhor. Ajuda-nos, Deus, a não sermos dominados por nossa ansiedade, por nossas preocupações. Ajuda-nos a nos preocupar na medida certa, de forma que nossas preocupações honrem ao Senhor, porque queremos fazer aquilo que é nossa responsabilidade de forma correta, mas sem que essas preocupações ou responsabilidades dominem nossa vida, a ponto de não mais confiarmos no Senhor e querermos tomar em nossas mãos o controle de todas as coisas. Nos perdoa, Deus, quando fazemos isso e nos fortalece para que a nossa fé esteja sempre no Senhor e não em nós mesmos. Nos ajuda, Deus, nesses dias difíceis. O Senhor sabe o que se passa no coração de cada um dos Teus filhos e nós confiamos no Senhor, que está com cada um de nós o tempo todo, por todo o tempo. Nos abençoe, Pai. É a nossa oração em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Uma ótima semana para você e até a próxima.